Olá, seja bem-vindo à nossa Vitrine Tecnológica, um programa dedicado às inovações que fazem parte do portfólio da AGIT, a Agência de Inovação Tecnológica da FURB. Hoje a gente vai conhecer um produto que foi desenvolvido a partir de pesquisas realizadas no programa de pós-graduação em Engenharia Química da universidade. Trata-se de um filme plástico que, além de ser biodegradável, também contribui para a conservação dos alimentos. Quem vai nos explicar sobre esse assunto é a professora Carolina Krebs de Souza. Ela é doutora em Química e Toxicologia dos Alimentos e professora titular do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química aqui da FURB. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada pela presença. Obrigada, Camila, eu que agradeço. Bom, a professora Carolina, então, ela foi orientadora de uma pesquisa de mestrado que resultou no desenvolvimento desse produto, em parceria com a mestranda Eduarda Miller. Eu gostaria que a professora começasse nos explicando o que é, em que consiste esse produto desenvolvido por vocês. Perfeito. Primeiro é importante ressaltar que é um produto que já vinha sendo trabalhado e estudado muito antes desse projeto de mestrado, que durante esses 2 anos do mestrado da Eduarda, a gente conseguiu finalizar então um produto que é um filme biodegradável, como você já falou, sustentável, que tinha e tem como grande objetivo substituir os materiais sintéticos de embalagens, utilizados em embalagens. Bom, esse filme biodegradável produzido por vocês, ele é produzido a partir de quais matérias-primas? Então é um filme à base de plantas, basicamente fécula de mandioca, farinha de ervilha e o extrato da erva mate. Esses são os principais ingredientes dessa formulação e que dá essas características de biodegradabilidade, sustentabilidade do produto. E são, então, matérias-primas bastante comuns que permitiriam a produção em larga escala desse produto, Com certeza. Em relação à quantidade desses componentes da natureza, a gente encontra facilmente, torna o produto muito mais econômico do que a gente já tem no mercado, com certeza facilitaria muito a gente aumentar a escala de produção. Eu acho que é importante a gente falar um pouco para contextualizar sobre a questão da função da embalagem, principalmente na questão do mercado alimentício, a função da embalagem para os alimentos. Quais critérios definem uma boa embalagem, uma embalagem que cumpre bem a sua função? A gente tem vários materiais de embalagens, E a embalagem ela tem várias funções. Obviamente que a principal é conservar o produto que está envasado. Ela é uma barreira que impede a transferência de componentes de dentro da embalagem para fora e do meio externo para dentro, e isso faz com que o produto se conserve por mais tempo dentro daquele prazo de validade definido pela indústria. Além dessa função, que é a principal função, ela tem muitas outras. Facilita no transporte, no armazenamento, uma embalagem ela dá forma ao produto, e é na embalagem que a gente encontra também a rotulagem que vai informar o consumidor do prazo de validade, do que se trata esse produto, do modo de preparo e assim por diante. Bom, na pesquisa vocês trabalham então com a ideia de embalagem ativa e embalagem inteligente, O que é essa ideia de embalagem ativa, embalagem inteligente? Como é que vocês aplicam essa ideia na pesquisa? Perfeito. A nossa pesquisa ela comprovou que graças à presença do extrato de erva mate, o nosso filme ele tem propriedades ativas e inteligentes. O que seria o ativo? Ativos são as funções antimicrobianas e antioxidantes. Então, estando presente esses componentes, eles interagem com o alimento, prolongando a vida de prateleira desse alimento. Então, eles melhoram, principalmente superficialmente, a parte de impedir a proliferação microbiológica, e retardar as reações oxidativas. Então, existe uma interação de melhoramento. Já a funcionalidade por ser inteligente, a interação é um pouco diferente. Os componentes que interagem, na verdade, eles obtêm informação do alimento através da alteração do pH. Então, alterando o pH do alimento ao longo do armazenamento, que ele vai se deteriorando, ele vai alterando o pH. Com essa alteração do pH, o filme altera a sua coloração. E aí informa o consumidor do estágio, da condição em tempo real desse alimento. Então, é uma forma de se comunicar com o consumidor se ele está viável ou não ainda para o consumo. Então, essa embalagem, esse filme plástico desenvolvido por vocês, além de cumprir bem todas as funções de uma embalagem convencional, ele ainda apresenta outros 3 aspectos que a gente pode considerar inovadores, que é ser biodegradável, contribuir para a conservação desse alimento e também informar ao consumidor sobre a condição de conservação desse alimento, é isso? Exatamente, são diferenciais fundamentais desse material em relação aos materiais que já estão no mercado, aos materiais que vêm sendo desenvolvidos e que a gente encontra na literatura,
né, as proporções dos ingredientes que a gente utilizou, os próprios ingredientes, as proporções, a forma de obtenção do extrato, inclusive, isso influencia nas características desse material lá no produto final, né, do material pronto para ser utilizado como embalagem. E isso trouxe muitos diferenciais, não só esses fatores que acabaste de destacar, mas também a melhoria de resistência desse material, a capacidade dele de resistir à selagem a quente, manter o vácuo quando a gente faz o envase a vácuo. Ele não transfere cor, odor e gosto para o produto, que isso é muito importante, né? Mesmo a gente tendo ali erva mate, não tem essa transferência. Então, são alguns diferenciais aí do nosso material em relação ao que já tem no mercado e ao que tem sido desenvolvido. Essas propriedades antimicrobianas e antioxidantes, elas provêm, então, do extrato de erva mate que é adicionado a esse filme plástico. Exatamente. A erva mate, ela é um produto que ela já está exaustivamente caracterizada, tá? Principalmente por nosso grupo de pesquisa, que a gente tem uma parceria com a Embrapa Florestas do Paraná, que faz parte, inclusive, do desenvolvimento desse produto. Eles nos fornecem, né, as matérias-primas, principalmente da biodiversidade brasileira, que a gente tem valorizado muito nas nossas pesquisas. E eles já comprovaram, através das pesquisas, essas propriedades da erva mate, né, graças aos componentes presentes, que principalmente são os flavonoides e o ácido cafeico, né, que confere essa propriedade interessante aí para o produto. A gente pode dizer, então, que essa embalagem ela seria capaz de prolongar a validade do alimento embalado com esse filme plástico? Com certeza. A gente testou a formulação contendo erva mate e a formulação sem o extrato de erva mate, tá? O único diferencial era o extrato de erva mate. E a gente invasou, então, o pescado, que no caso era tilápia, né, um produto fresco, perecível, e a diferença, o resultado na conservação, o prolongamento da vida de prateleira durante o período de estudo foi significativo, foi bem diferenciado no produto que estava envasado com o filme contendo o extrato, tá? Tanto a parte de reações oxidativas foi muito inferior ao produto que não tinha o extrato, né? E a concentração microbiológica, né? Era uma concentração muito reduzida em relação ao outro filme sem o extrato. Então, esse produto desenvolvido por vocês, ele acaba trazendo simultaneamente um benefício para o consumidor e também para a indústria, né? Para a indústria e para o comércio. Né? Com certeza. Quando a gente pensa em conseguir fornecer um produto por mais tempo, deixar no mercado por mais tempo, poder transportar esse produto para lugares onde não tem alimentos, por exemplo, né? E conseguir manter essas qualidades por mais tempo, traz benefícios financeiros certamente para a empresa, né? E para o consumidor que vai ter acesso a esse produto. Claro. A gente pode considerar que esse mercado, especificamente das embalagens biodegradáveis, né, porque esse filme também é biodegradável, ele está em expansão no Brasil? Ele tem potencial para ser explorado? Com certeza. Tudo com certeza, porque a gente já percebe essa expansão e essa demanda pelo volume de pesquisas no mundo, tá? É uma preocupação global a busca por alternativas aos plásticos sintéticos, que são descartados de forma inadequada, que geram grande volume anualmente e um impacto ambiental. Então, pelas pesquisas publicadas, pelas patentes geradas, pela demanda também por parte da indústria, que acaba buscando a instituição de pesquisa para desenvolver e melhorar esses produtos, a gente percebe que sim, existe essa demanda, existe essa preocupação, está em expansão, né, um caminho sem volta, até porque é uma exigência do consumidor. Tem até uma pesquisa de tendência que diz que o consumidor de 2030, ele também vai avaliar esse critério. O produto que eu consumo gera um resíduo que vai impactar negativamente o ambiente, né? Então, ele vai começar a optar por produtos onde a embalagem que é utilizada para envasar seja biodegradável, seja sustentável. Já é um critério de seleção, tá? Então, eu vejo muita expansão, sim, né? Isso é nítido. A gente já tem muito material, muitos dos produtos que a gente consome diariamente no mercado nacional e internacional são biodegradáveis, então já é uma realidade, né, e que só tem a crescer e a ser cada vez mais explorada. A gente tem como saber em quanto tempo que esse filme plástico desenvolvido por vocês se degrada quando descartado? Com o nosso estudo, a gente fez um teste de biodegradabilidade em terreno de jardim. Tá? Um terreno normal onde poderia ser descartado. Em 12 dias, 100% do material já estava degradado, biodegradado. Tá? Então, é muito rápido se a gente for considerar os outros materiais utilizados, né, para embalagens e que vem causando aí uma preocupação constante para todos.
O impacto ambiental, então, gerado pelo descarte dessa embalagem é praticamente zero. Zero. Esse produto, ele teve a sua patente depositada, né, junto ao INPE. Em que estágio se encontra esse processo? Está no estágio de análise por parte do governo, né, pelo instituto que analisa, o INPI, que analisa esse pedido de patente. Então, a fase a AGIT, que é a agência aqui dentro da FURB, que nos dá esse suporte e de forma excelente, né, incentiva, dá o suporte, orienta, informa. Eles fizeram essa pesquisa de anterioridade, verificaram que tem potencial de inovação, sim, e agora cabe ao INPI avaliar, conceder essa patente. Né? Então, estamos nesse estágio de espera que demora alguns anos. Mas então ele já está disponível na vitrine tecnológica da AGIT para ser licenciado? Exato. Essa era uma dúvida que eu tinha, que inclusive eu conversei com o professor Vinícius Wiggers, que é coordenador da AGIT. Eu questionei, tem algumas informações públicas já na vitrine, né? E se está publicado, se é público, pode haver alguém que tem interesse. Como é que funciona essa parte de licenciamento? Eu perguntei para ele, porque eu fiquei preocupada que alguns pontos já estão publicados e outros são ainda sigilosos. E aí ele disse que existe sim a possibilidade de ser licenciado, já tem a expectativa que essa patente venha a ser nossa, então já existe um procedimento que permite que seja licenciado sim. Né? Que eles poderão explicar muito melhor, com certeza, para vocês. Uhum. Pensando nas empresas que podem se interessar pelo licenciamento desse produto, a embalagem foi pensada especificamente para alimentos? E se sim, quais tipos de alimentos, né, que ela pode... Inicialmente, sim. Né? Por ser nossa linha de pesquisa, a gente acaba direcionando um pouco mais para alimentos. Pode ser aplicado em alimentos secos, alimentos úmidos. A gente testou com tilápia refrigerada. Então, é uma condição muito específica. A gente não sabe como se comporta congelado, por exemplo. Então, dentro do nosso universo de estudo, foi testado para um alimento fresco, perecível, refrigerado. Mas, durante a execução do projeto, a gente fez algumas matérias, a gente fez divulgação do que estava sendo feito. E a gente teve a procura de uma empresa de cosméticos. E aí despertou isso na gente. Opa, também pode ser aplicado para cosméticos, né? Por exemplo, sabonete, né, seria uma opção bem interessante. Mas, enfim, lacres de embalagens também poderia ser utilizado, substituindo aquele metalizado. Então, tem um universo de aplicação aí que tem que ser explorado. A gente comentou que o que garante, né, essa preservação a conservação do alimento é a presença do extrato de erva mate, né? Às vezes quem nos ouve pode ter alguma preocupação sobre ele deixar algum resíduo, né, de odor ou de sabor. Isso acontece ou não? Não. No percentual que a gente utiliza na formulação não tem nenhuma transferência de odor, sabor, cor, nenhum, tá? Isso não é perceptível. Se existe, é em quantidades mínimas que não fazem a diferença. Em relação à aparência desse filme plástico, ela tem uma aparência semelhante ao filme plástico convencional, a questão da maleabilidade, da transparência para visualizar o alimento? Ele tem sim. Ele é flexível como um polímero tradicional, ele é translúcido, ele permite a visualização do produto, ele é maleável, resistente, é muito similar, sim. E tem essa capacidade de resistir também ao calor, né? Principalmente durante a selagem, que é importante. Eu acho que talvez seria interessante a gente explicar para quem nos acompanha como é que funciona esse processo da inovação dentro da universidade, né? Os pesquisadores, os mestrandos, os doutorandos, eles já chegam até o programa com a intenção de produzir algo inovador? Boa. Vamos lá. Na nossa universidade, a gente tem muitos setores, muitas áreas de pesquisas diferenciadas, né? Vou falar uma estratégia que tem funcionado muito bem com a gente, que eu acho que vale como exemplo aí para seguir um roteirinho, né? Primeiro, eu acho muito importante, antes de tudo, o professor ele ter já uma ideia do que pode ser feito, entender o mercado, entender as demandas, porque é o interessante a gente conseguir impactar a vida das pessoas. Então, para isso, é importante estar antenado nos editais que são publicados. E aí eu ressalto a importância da comunicação interna da universidade, de ser fluida, né? De funcionar muito bem, porque a gente, às vezes, está inserido nesse contexto diário de pesquisas que já estão rodando, a gente perde alguns editais. E são esses editais que vão nos dar aporte financeiro, trazer mais dinheiro para a universidade, dar mais visibilidade para a universidade. Então, é importante a gente ter essa informação para submeter bons projetos, que nesses projetos já sejam esperados, né, produtos ou processos inovadores, que a ideia é essa, né? E a gente tem que atrair os estudantes, né? Tem que conquistá-los, né? Mostrar o diferencial para eles, para a formação deles em participar de um projeto nesse sentido. E o que isso pode favorecer não só no seu currículo, mas também
na sua vida pessoal, né, profissional e assim por diante. Esse processo de desenvolvimento desse produto especificamente, ele foi feito utilizando a estrutura da universidade, os laboratórios? Sim, 100%. A gente teve a parceria da Embrapa, que fez alguns testes que a gente não tinha aqui, né? Além de fornecer a matéria-prima, fizeram algumas análises, mas o grosso, 95%, foi feito totalmente na nossa universidade, que nós temos a infraestrutura para isso. Importante a gente destacar para os pesquisadores que essa infraestrutura está disponível, né? Então, quando eles ingressam nesses programas, né, há uma gama imensa de coisas que podem ser feitas a partir dessa estrutura, né, da universidade. Com certeza. Eu acho que um outro aspecto para a gente finalizar é a questão da importância do fomento à inovação tecnológica, né, dentro da universidade. A gente sabe que as universidades brasileiras, elas produzem muita ciência, têm produzido cada vez mais, mas a questão do depósito das patentes, da inovação, às vezes acaba ficando um pouco aquém, né, do que poderia ser. Eu gostaria que a gente finalizasse com a professora comentando sobre essa importância do fomento à inovação aqui no ambiente universitário. Nós estamos numa universidade, né? Os 3 principais pilares da universidade é ensino, pesquisa e extensão, qualidade. Se nós não temos o pilar da pesquisa bem fortalecido, nós não temos universidade. Temos qualquer outra instituição, mas não é uma universidade. Então, é fundamental esse incentivo à pesquisa, né? Esse apoio à pesquisa. E o que fortalece muito a pesquisa é já vislumbrar algo novo, algo inovador, quando a gente vai pensar em realizar uma pesquisa, executar um projeto de pesquisa. A inovação, ela nos fortalece quanto à pesquisa, quanto pesquisadores. Ela nos dá visibilidade, ela abre portas. E isso já vem sendo observado aqui entre os nossos professores e pesquisadores, o quão importante é esse incentivo a trabalhar com inovação, porque a gente só consegue impactar efetivamente a nossa comunidade, né, a vida das pessoas, se a gente tiver algo de diferente, certo? Fazendo as mesmas coisas, não tem resultados diferentes. Então, a inovação traz isso. E a gente vê muito de uma forma macroscópica esse impacto, essa importância da inovação para a comunidade, que é a nossa função como universidade. E até gostaria de compartilhar, para finalizar, que a gente acaba esquecendo do impacto da inovação para os participantes, para os alunos que participam. E eu não estou nem falando na melhoria do currículo, no conhecimento adquirido. Eu estou falando o quanto que isso impacta na vida deles como pessoas. Quando eles percebem que o trabalho deles resultou numa patente ou no reconhecimento, na valorização por parte de uma indústria nacional e internacional, eles começam a perceber o potencial deles e começam a entender o propósito, o maior dos propósitos por trás de uma pesquisa, que é impactar a vida de pessoas. O que eles percebem? Poxa, o que eu faço pode impactar a vida de muitas pessoas, né? Que é o que a gente espera. E aí eles começam a perceber a importância deles, começam a se apaixonar por esse propósito e aí pela pesquisa. E continuam na pesquisa, e continuam no meio acadêmico. E hoje a gente tem aí pesquisadores que saíram do nosso departamento, que estão na Europa ganhando prêmios, outros estão fazendo doutorado, pós-doutorado pelo Brasil, nos representando muito bem. Então eu vejo que esse impacto do nosso grupo, dos nossos protagonistas, né, os membros da equipe, que são geralmente os acadêmicos, trabalhar com isso e ver esse resultado faz com que impacte a vida deles e faz com que eles mudem as escolhas, e isso impacta diretamente nas escolhas da trajetória da vida deles. Eu acho isso talvez seja um impacto aí que a gente não percebe e que faz a diferença dessas pessoas, na vida dessas pessoas. E a universidade é o berço, né, de todo esse processo de inovação. Exatamente. Bom, no programa de hoje a gente conversou com a professora Carolina Krebs de Souza. Ela é doutora em Química e Toxicologia dos Alimentos, professora titular do programa de pós-graduação em Engenharia Química da FURB. Muito obrigada pela presença, professora. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Bom, as empresas interessadas, então, em participar, né, do processo de licenciamento desse produto inovador criado pela professora Carolina e pelos mestrandos e doutorandos da pós-graduação em Engenharia Química da FURB, devem entrar em contato diretamente com a AGIT, que é a Agência de Inovação Tecnológica da FURB. Os contatos a gente vai deixar na tela. A gente agradece a professora Carolina pela presença e também a você pela sua companhia. O programa de hoje fica por aqui. Até a próxima.